Hoje nós vamos falar sobre poema, tão presente na nossa vida, nas músicas, no nosso dia a dia. Vamos aprender um pouco sobre esse gênero textual tão agradável? Então vamos embora. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. O surgimento do poema. Ele surgiu na Grécia Antiga e foi a forma predominante da literatura no início. Lírico, dramático e épico eram os três gêneros escritos em forma de poesia. Logo depois começou a dar lugar à narrativa, que foi tomando uma importância muito maior do que a poesia. A poesia tinha uma forma fixa, seus versos eram metrificados, havia o ritmo e as rimas. E hoje, no século XX, nós vemos mais os versos livres, que não seguem nenhuma métrica específica. Vamos falar sobre o que é um poema. Poesia é um texto literário em prosa ou verso que se caracteriza pela linguagem sugestiva, conotativa, que quer dizer linguagem figurada, metafórica, nós estudamos figuras de linguagem semana passada ou semana retrasada, figura criativa, inusitada, a chamada função poética. Retomaremos adiante essa definição. Por ora, vamos nos deter em algumas considerações sobre a prosa e o verso. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa criar, fazer, compor. A literatura grega teve grandes importâncias nas composições literárias de várias épocas e cultura. Agora um poema: rosas são vermelhas, violetas são azuis. Cai dinheiro na minha conta, em nome de Jesus. Qual é a diferença entre prosa e verso? Pergunta feita até o 3º ano do ensino médio. Sempre pergunto, professora, o que é um texto em prosa e o que é um texto em verso? Os textos em prosas apresentam uma característica marcante. As linhas são contínuas e se agrupam em parágrafos. Então é aquele texto comum que nós estamos acostumados a ver. Parágrafo começa afastado, a linha é contínua. Quando você lê uma carta, uma crônica, uma notícia, uma reportagem, um conto, um romance, você está lendo textos em prosa. Já nos textos em verso, as palavras são dispostas graficamente em linhas descontínuas. Elas não continuam, elas não vão em toda a linha, chamada de versos. Como nos poemas que aparecem no início desta parte ou no texto. Vamos lá. Isso aqui é um resuminho, tá bom? Prosa organizada em parágrafos e poema organizado em versos. Sentido, ritmo. Vambora? Olha uma estrutura de um poema. Aqui nós temos a estrutura de um poema. Linha, versos. Conjunto de versos nós chamamos de estrofe. E conjunto de estrofe nós chamamos de poema. Verso, linha de uma composição poética datada de um ritmo e cadência determinados, ou seja, é a parte que tem uma frase. Chocolate era um gato pequeno e fofo, pequeno como um passarinho, fofo como algodão doce. Brincava com bola de lã, uma bola redonda, redonda como a lua, branca como a neve. A estrofe são grupos de versos que formam geralmente sentido completo num poema. As estrofes do mesmo poema são separadas uma das outras por um espaço em branco.
ou seja, é a parte completa sem se separar. Brincava com uma bola de lã, uma bola redonda, redonda como a lua, branca como a neve, limpa como o céu numa tarde de verão. O poema é um conjunto de estrofe, ou seja, é a parte toda do texto. Aí nós temos aqui todo o texto. Rimas. O que são rimas? Fazem parte das poesias. Veja o que é uma rima. Rima, embora uma poesia não precise ter rimas para ser poesia, é uma das coisas que mais embelezam e tornam agradável a leitura de uma poesia. Vale lembrar que as rimas devem ser usadas de forma correta e sem exageros, exceto em alguns casos. Devem-se também tomar o cuidado para que as rimas sejam sempre as mais ricas e originais possíveis. Como rimar? Existem vários jeitos de combinar rima. Podemos, por exemplo, numa poesia de 4 linhas, A, B, C, D, rimar A com B e C com D, que é a primeira com a segunda e a terceira com a quarta. Ou A com C e B com D, primeira com terceira e segunda com quarta. Ou apenas B com D, segunda com a quarta linha. Fim. Entenderam o que é poema? Então vamos fazer um exercício do livro e vamos nos aprimorar em saber escrever um poema.